Fala aí, seus safadinhos! Tudo bem com vocês? Estou bem, graças a Deus, professor Winson na área. E agora, geometria espacial. Vamos falar das coisas que rolam, dos corpos que não são poliedros. Vamos começar pelo cilindro? Vamos nessa? Pá! Safadinhos. O que que são não poliedros? Ó, cara, essa figura, sem fazer propaganda, mostra a diferença entre poliedros e não poliedros. Né? Sem mais comentários, pula. Essas outras aqui também mostram, né? Ó, tem umas caixinhas meio quadradinhas, as coisas mais redondeadas. Aqui também, pula, olha. Eita, e essas coisas que dão água na boca. Mas por aí já dá para ver que basicamente as figuras espaciais se dividem em aquelas que rolam e as que não rolam. Os poliedros e os não poliedros. Um tem faces poligonais, o outro tem circunferências envolvidas. Basicamente é isso. Olha, tem mais coisas. As coisas que parecem esferas. Hã? Um queijinho, mas delícia, um queijinho. Tem mais propaganda, mas pula. Então tá aí, ó. Forma de cilindro, outras são esferas, outras são cônicas. Então essas três figuras é que nós vamos estudar agora. Beleza? E vamos começar já de cara com o cilindrão para a gente dar aquela destruída. Então tá aí o chapuletation. O que é um cilindro então? Nós precisamos de duas bases para definir o cilindro. E uma região circular. E vamos traçar, independente de serem retos ou não. Já a gente fala do conceito, tá? Mas vamos traçar aqui linhas que liguem esse círculo paralelas a essa aqui, a uma determinada reta. Tá vendo? Ó, eu inventei uma reta AB e a gente vai fazer linhas paralelas a essa que alcancem o segundo plano. Então, quando você junta essas linhas todas que estão dentro dessa região do círculo, a gente vai ter isso aqui, ó, que vai ter uma infinidade de linhas e vai formar essa figura bonita. Então, esse aqui é o famoso cilindro. É muito bonito, lindo. Tá? Mas não é só as bordas não, tá, gente? Ela é uma figura espacial, volumétrica. Então, a gente considera como se fosse preenchido lá dentro. É tanto que tem alguns autores que falam que um determinado recipiente lembra ou parece com um cilindro, né? Porque às vezes é só a casca. E depois a gente vai falar disso também. E a distância entre os dois planos é a famosa altura. Então a gente tem tudo que precisa aqui, ó. Se ele for perfeitamente reto, ele vai ficar assim, ó, bonitão, ó. Aí todas essas retas vão ser iguais à altura. É o famoso cilindro circular reto. Tá? Todas essas retinhas vão cair formando um ângulo de 90 graus entre esses dois planos. É o cilindro circular reto. O cilindro de revolução. Por que é importante a gente falar disso? Porque às vezes essas figuras são obtidas com a rotação de outras figuras. Então pensem comigo, eu tenho aqui uma reta e vou fazer essa reta girar em torno desse círculo. Então a figura formada é um cilindro que a gente chama de cilindro de revolução. Nessa brincadeira nós temos partes importantes, cada uma delas tem um nome. Essa retinha que fez o giro em torno do cilindro é a famosa geratriz. O eixo é o centro, digamos assim, dele, né? É a reta que passa pelo centro. Aí o raio, né? Que é a medida básica desse círculo. E essas duas partes são as bases. E esse tamanho aqui, que basicamente, se ele for reto, é a mesma medida da geratriz, mas esse aqui é a altura. Se ele for inclinado, a altura vai ser diferente, vai usar um ângulo e tudo mais. Mas tá aí, ó. Isso aqui é o famoso cilindro de revolução. É bonito demais, é lindo, o pessoal se emociona. A seção meridiana é quando a gente faz um corte bem no meio dele, assim, ó. Faz aquele corte bonito, ó. Ah, ó. E se ele for reto, é isso aqui, vai ser vai ser um retângulo perfeito, né? Mas ele pode ser levemente inclinado, tá? Então não pensa que é sempre assim, tão direto, não. Mas tá aqui, ó. Se você estuda essa parte aqui, você tem que a seção meridiana, a altura é a altura do cilindro, e aqui é duas vezes o raio, que é quando o diâmetro, né? Quando você corta o centro, essa figura, essa corda, é chamada de diâmetro. Então tá aí, ó. Se
o cilindro é chamado de cilindro quadrado, essa seção meridiana, como o nome diz, já é um quadrado e ele tem QH igual a 2R, tá bom? O cilindro é chamado de equilátero. Se vocês começarem a parar de falar, o cilindro é equilátero, opa, a seção meridiana é um quadrado. Tá legal? E aquele safadinho que não é reto, a seção meridiana, ela vai ser um paralelogramo, tá bom? Mas tá, ele mantém as mesmas ideias, né? E só não vai estar retinho, e se a gente precisar de qualquer coisa aí, tem que fazer uns Pitágoras para descobrir algumas coisas usando essa seção meridiana, tá bom? É um paralelogramo. A área da superfície, como eu falei nos vídeos anteriores, a gente vai basicamente conhecer o cilindro, conhecer cada figura, ver a área para embrulhar, para fazer um presentinho, embrulhando ele, que é a área da superfície, e o volume. É a base dessas figuras que a gente vai falar. Então está aqui o cilindro. Aí quando você desenrola ele, o que vai ter? Ó? Você vai ter um retângulo que dá a volta nele e duas bases circulares, perfeitamente iguais. Então, basicamente é isso. Para calcular essa área, o que você tem que ter? Ah, isso aqui é o comprimento da circunferência, né, gente? Ó, isso aqui é para dar essa volta aqui, ó. Tá? Para dar essa volta aqui, você sabe que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio. Tá legal? Mas está aqui, ó, a altura do cilindro, está tudo aqui. Se eu quero achar, então, a área da base, é só fazer π vezes o raio ao quadrado, é a área do círculo, tá bom? A área lateral é a área dessa figura aqui, é base vezes altura. E para juntar a área total, eu preciso de duas bases e da área lateral. Tá aqui, ó, área lateral, bonitinho, safadinho, lindinho, e duas bases. Isso aqui praticamente é regra, porque o cilindro não vai ter outra base diferente de um círculo, né, gente? Então, tem gente que gosta de decorar, tem uns que não, tem gente que coloca 2π em evidência, tem gente que não, mas essa é a natureza do cilindro. Tá? Aqui, ó, 2π vezes o raio, ele aparece aqui e aparece aqui. Aqui fica um raio de fora e aqui fica o H de fora, que é H mais R. Mas, cara, se você sabe as duas áreas, calcula tranquilamente separados os dois e vai ser feliz, é bonito, lindo. Exemplinho, 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 bonito, lindo. Considere um retângulo de lados 4 e 7 centímetros. Calcule a área total da superfície do cilindro C1 e C2 obtidos pela rotação do retângulo em torno do seu lado maior e do seu lado menor. Caramba, mas olha só, que legal isso aqui, né? A gente tem aqui, você tem um retângulo, aqui tem 7 e aqui tem 4. Então, o que ele diz para a gente girar ele? Ó? Se eu girar ele em torno do lado maior, eu vou girar. Ó. Ele vai ter um cilindro aqui, olha que legal esse cilindro. Ó. Ele vai fazer um cilindro assim. Ó. O que nós temos desse cilindro? O raio da base é 4, a altura dele é 7. Está vendo que ele está deitadinho? Então, vocês teriam que a área da base. O que é a área da base? É π vezes o raio ao quadrado. E o raio é 4, ou seja, a área de uma base seria 16π. Como eu preciso de duas bases, eu vou multiplicar por 2, mas vamos lá. A área lateral é você abrir esse retângulo aqui. E ele tem 2πr, que é quando abrir essa figura assim, você vai ter uma parte de retângulo que é 2π vezes o raio, que no nosso caso é 4. E a altura vai ser 7. Então, você vai fazer a área lateral é 2π vezes 4 vezes 7, que é 2 vezes 4, 8, vezes 7, 56π. Isso aqui é centímetros quadrados, isso aqui também. Não, centímetros quadrados. Pronto, a área total nessa circunstância vai ser 56π, que é a área lateral, mais 2 vezes 16π, que é a área da base. Aqui eu vou ter 32 com 56, vai dar 88 centímetros quadrados, para você dar uma embrulhada nessa paradinha. Agora pensem comigo, ó. Você tem aqui, ele é o mesmo retângulo, tá? Aqui é 7 e aqui é 4. Só que ele quer girar em torno do lado menor, ou seja, eu vou fazer aqui, ó, girar ele aqui, ó, fazer assim. Então aqui eu teria um cilindro bem chatadinho. Mas aí, ó, a área da base agora vai ser bem maior. Vai ser π vezes 7 ao quadrado, que dá 49π. Beleza?
A área lateral, de novo, ó, você vai fazer 2π vezes o raio, vezes 4. Aqui também vai dar 56. Ah, vai dar a mesma coisa? Não vai, ó. Porque para achar a área total eu preciso de 56π, mas eu preciso somar com 2 vezes a área da base. 2 vezes 49 vai dar 98. Então, para embrulhar esse cilindro aqui, você vai precisar de mais, né? 6 e 8 dá 14, 154 π centímetros quadrados. É o material que você precisa para embrulhar o cilindro quando eu fiz o giro pelo lado menor. Quando eu girei pelo lado maior, precisou só de 88. Não é divertido, não é bonito, lindo? Legal! Determine a altura de uma lata em forma de cilindro reto, sabendo que o diâmetro da base tem 20 centímetros e sua superfície externa total foi coberta com 520 π centímetros de alumínio. Oh, meu Deus, lá vem! Então tá lá. Uma lata é um cilindro reto, certo? Tá aqui, ó. Ele diz que o diâmetro da base, tudo isso aqui tem 20 centímetros. E que a sua superfície externa total foi coberta por 520 π centímetros de alumínio. Tudo bem. Vamos pensar aqui que o raio da base é 10, certo? A área da base, então, vai ser π vezes 10 ao quadrado, ou seja, 100 π centímetros quadrados. Para eu achar a área lateral, eu preciso de 2π vezes 10, que é a base, vezes a altura. É justamente o que eu não tenho. Mas olha que legal, ele diz que a área total foi 520. A área total, o que é? Não é a área lateral, que é 2π vezes 10 vezes h, mais 2 vezes a área da base, que é 2 vezes 100π. E ele diz depois que esse valor é 520 π centímetros. Então, eu vou ter aqui 20πh mais 200π. Vocês estão vendo aqui que esse 200π eu vou ter que jogar para o outro lado. Ele vai subtrair aqui. Vai sair 520π menos 200π. Vai ser 20πh. Quando você fizer 320π aqui e 20πh aqui, esse π com esse π vai morrer. Você vai ter que h, então, é 320 dividido por 20, que é a mesma coisa que 16 centímetros. Não é bonito? Não é bonito? É bonito, lindo. Então, ó, a área para cobrir o cilindro, a área total. 2 bases, mais a área lateral, que é um retângulo. Fechou o cilindro. Vamos lá. E agora, a outra informação do cilindro é tão bonito, lindo, divertido. É o volume. Para achar o volume do cilindro, eu preciso recordar uma parada de outros vídeos, que é o princípio de Cavalieri. Como a gente usou ele para inventar um volume para o prisma, se esse prisma ele tem a mesma área da base que um cilindro, eu posso comparar, então, pelo princípio de Cavalieri, o volume do prisma com o cilindro. Posso dizer que eles são iguais, né? Independente da forma. Se as figuras, é isso que diz o princípio de Cavalieri, né? Se as figuras têm a mesma área de uma seção e a mesma altura, eles têm volúmenes iguais. Então, é muito bonito. A destruição já está pronta, a gente já conhece. Está aqui, ó. Essa seção, tá vendo? Se essa seção for igual, a área da base é igual. Então, você pode garantir que esses volumes são iguais pelo princípio de Cavalieri. Pronto. Se você garante que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura, você pode dizer que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Só que a base do cilindro é um círculo. A altura normal é o tamanhinho dele. Pronto. A área da base vezes a altura. Gente, a área é o volume do prisma e o volume do cilindro. A área da base vezes a altura. E vai ser feliz. Para ser feliz é preciso ter... Vamos, passa adiante. Olha esse exemplo bonito, lindo. Determine o volume de um cilindro reto de altura 3 e 4 metros de diâmetro. Tá aí o cilindro bonito. 3 de altura.
4 de diâmetro. Isso quer dizer que o raio tem 2 metros. Então, pronto. Quem que é a área da base? É π vezes 2 ao quadrado. Vai ser 4π metros quadrados. E o volume, então, desse cilindro vai ser a área da base vezes a altura. Não gosto de fórmula, ficar π é ao quadrado, não sei o que, vezes h. Não, faz a área da base separado, que é 4π vezes a altura, vai dar 12π metros cúbicos. Isso aqui é um 12, fica bonitinho, 12. Acabou, nem doeu. Bora fazer um exemplo do Enem? Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida na reunião de condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 de diâmetro. Estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura atual. Então, o formato é o mesmo, a altura atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga deverá ser desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Ufa, é bom demais, né? 3.1, 3.14 complica. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? 0,5, 1, 2, 3,5 ou 8. Galera, tem algumas coisinhas aqui que é bom a gente comentar, né? Primeiro, ó, fiquem ligados com isso aqui, ó. Qual deve ser o aumento? O aumento. Cá, se a gente calcular aqui que os 2 metros de diâmetro com 3 metros de altura, você vai achar a cisterna, o volume da cisterna antiga. Eu sou a favor da gente já partir a destruição para nova cisterna, porque ele diz que ela tem 81 metros. A área da base é π vezes o raio ao quadrado, e o raio é o que eu quero saber, mas ele diz também que a altura deve se manter, não é isso? Ó? A altura atual, então é 3. Como π também vale 3, a gente teria que 81 é 3 vezes o raio ao quadrado, vezes 3. Você teria, então, 81, que é 9 raio ao quadrado. O raio ao quadrado é 81 por 9, que dá 9. Isso quer dizer que o raio é a raiz de 9, que é 3. Aí o cara já bate o olho e fala, ai, meu Deus, professor, cadê o 3? Tem 3,5. Não, mas calma. Ele pergunta aqui qual deve ser o aumento, seu safadinho. Aí o cara, beleza, era 2 metros, foi para 3, é 1. Detonei, safado. Calma, cuidado, seus bandidinhos. Isso aqui não é o raio, isso aqui é o diâmetro. Então, isso quer dizer que o raio anterior era de 1 metro. Se o raio anterior era de 1 metro, e ele foi para 3, é porque o aumento é 2. Desligar, né, gente? Fica esperto, por favor, não é umas coisinhas bobas. Olha que exercício legal do Enem usando o volume de um cilindro. Questãozinha do Enem para dar aquela destruída. Deseja-se escolher entre algumas opções disponíveis a embalagem mais econômica em termos de custo para um determinado produto. Neste custo, consideramos a quantidade de papel a ser utilizada na sua confecção, ou seja, a superfície total da embalagem. Estão disponíveis os seguintes formatos: um cubo, um prisma de base triangular e um cilindro. Estão ainda disponíveis as seguintes informações: o cubo tem aresta de medida 4, o prisma retangular reto tem altura 5 e sua base é um triângulo equilátero de lados 3 cm, e o cilindro reto tem 4 cm de diâmetro e 6 de altura. Com esses dados, qual a embalagem a ser escolhida em termos de custo? Considere π igual a 3 e raiz de 3 igual a 1,7. Eita, lasqueira, mas vamos lá. Um cubo, um prisma triangular, um cilindro, um cubo e cilindro, qualquer uma delas. Achei engraçado que esse exercício não podia estar no outro vídeo, né? Porque está faltando, não tem cone aqui, mas tudo bem, vamos destruir. Aí está o cubo, 4 centímetros aqui, 3 por 5, e o cilindro que é 4 por 6, né? Mas tá aí, vamos matar do mesmo jeito. Tá, para achar a área lateral do cubo, escrever aqui, cubo. A área lateral do cubo, a gente vai fazer 4 vezes 4, que é a área de um desses aqui, né? De um quadrado. Só que eu vou multiplicar por 6. 4 vezes 4, 16, dá 96 centímetros quadrados. Isso aqui dá a área total dele, tá bom?
é a área total, nem a área lateral, porque são 6 faces iguais. Do prisma, nós vamos fazer a área lateral, que é 3 vezes 5, você vai multiplicar a base vezes a altura, que é um retângulo, só que são 3 retângulos, 15, 45. E a área da base vai ser 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é a área de um triângulo equilátero. Certo? Então, aqui eu teria 9, aqui dá 1,7, dividido por 4. Então, 9 vezes 7 dá 63, vai 6, 9 vezes 1, 15, dividido por 4. Então, eu vou ter 3 vezes 4, 12, sobra 33, dá 9, dá 36, 8, né? 8 vezes 4, 32, vai dar 1 e tal, 3,8, não precisa mais não. Então, nós temos o seguinte, ó. Sobrou, tinha 32, sobrou 1, vai dar 10 dividido por 4, vai dar 2, e vai sobrar 2, vai dar 5. Tá? Se quiser arredondar mais aqui, ó, centímetros quadrados. Como são 2, a área total dessa figura vai ser... A área total dessa figura vai ser 2 bases dessa mais o 45. 2 vezes 825 vai dar o quê? 700... 8 e 8, 16. 750. 7,75 mais 45. Então, vai dar 52,750 centímetros quadrados. E, para achar do cilindro, a área da base é π vezes o raio ao quadrado. O π vale 3, o raio é 2 ao quadrado. E 4 vezes 3, 12. Tá? Mas lembre que são duas bases também. A altura dele é 6. Então, para achar a área lateral, a gente vai fazer o comprimento daqui, que é 2πr, vezes h. E é 2 vezes 3 vezes o raio, que é 2, vezes a altura, que é 6. Eu tenho aqui, ó, 6, 3, 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. 12 vezes 6 vai dar o quê? 72. Ou seja, 84 centímetros quadrados. A pergunta, então, você quer fazer várias embalagens? Qual que é mais vantajoso aqui? O prisma triangular. Beleza? Deu uma aceleradinha, porque isso aqui é tema do outro vídeo, na verdade, né? Do cilindro, ia ficar legal aí. Mas é um lembrete aí para a gente achar as áreas laterais de todas essas figuras, tá? Aqui, na verdade, eu tinha que multiplicar por 2, né? Aqui tem que somar mais 12, porque tem uma base de cima e de baixo. Então, na 96 também. Beleza? Então é isso. Continua, não mudou a resposta, apesar que o cubo e o cilindro ficaram com a mesma área lateral. Beleza? Bora lá fazer mais um do Enem para encerrar essa parte do cilindro, né? O índice pluviométrico é utilizado para mensurar a precipitação de água da chuva em milímetros em determinado período de tempo. Seu cálculo é feito de acordo com o nível de água da chuva acumulada em 1 metro quadrado, ou seja, se o índice for de 10 milímetros, significa que a altura do nível de água acumulada em um tanque aberto em formato de cubo com 1 metro quadrado de área é de 10 milímetros. Então, basicamente, você vai ter uma caixa em formato de cubo, 1 por 1. O que subir, aqueles 10 milímetros que subiu, é o índice pluviométrico. Em uma região após um forte temporal, verificou-se que a quantidade de água acumulada em uma lata de formato cilíndrico, com raio 300 e altura 1.200, era 1/3 de sua capacidade. Utilize 3 como aproximação para π. O índice pluviométrico da região durante o período do temporal em milímetros é 10,8, 12, 32, 108 e 324. Mas vamos lá, vamos guardar algumas informações aqui. Primeiro, ó, isso aqui tem como a gente explicar melhor essa parada. Vou fazer um desenho para vocês.
Depois ele diz que a lata tem 300 milímetros de raio e a altura 1.200. E o espaço ocupado, a capacidade dela era 1/3. Ah, aqui também ele diz que 3 é o π, a aproximação. Então, poxa vida, já fica muito legal essa paradinha. Ah, então vamos lá, vou apagar umas paradas aqui para ficar melhor fazer o desenho para vocês. Ó. Vamos lá. Aí ficou esse negócio aqui. Mas isso aqui usa borracha e sai apagando tudo. Mas vamos lá, devagarzinho. Ó, imagine que se eu tenho uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Certo? Que é 1 metro, 1 metro e 1 metro de altura. Isso aqui é 1 metro cúbico, né? Mas eu vou pintar de azulzinho aqui, ó. Aí ele diz o seguinte, que aí se você tem essa caixa d'água aqui, o tanto que subiu de água, então se você tem aqui, ó, uns 10 centímetros de água, né? Ó, você vai fazer aqui, ó, a caixa vai subir um tantinho de água, tá vendo? E isso aqui, se aqui é 10 milímetros, a gente diz que o índice pluviométrico é de 10 milímetros, que é o tanto de água que subiu, certo? Mas se você for parar para pensar direitinho, pensa que 1 metro, já que a unidade que ele disse aqui é o milímetro, 1 metro seria 1.000 milímetros. Aqui é mais 1.000 milímetros. Largura, comprimento. Então, a altura é o índice pluviométrico, né? Vai estar tudo em milímetros. Entenderam? Então, já já vocês vão ver que isso aqui é importante, a gente manter essa ideia. Agora ele diz que é um cilindro. Uma pessoa tentou inventar, sei lá, um pluviômetro, né? Ó. E aí ele tem 300 milímetros de raio com 1.200 milímetros de altura. E só que aí ele diz que a capacidade desse troço vai estar em 1/3 da capacidade total. Então, primeiro eu vou ter que achar o volume e depois dividir por 3. Então, vamos aqui junto. Ó. O volume desse troço, o volume desse cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 1.200. Está vendo que eu já estou fazendo tudo em milímetro aqui, para a gente entender direitinho o que sobra. Aqui ele já disse que é 3 também. Ó. 3. 3 ao quadrado dá 9, 2 zeros vão virar 4 zeros, vezes 1.200. Aqui eu já queria deixar uma dica para vocês, Master, aqui, ó. Que esse 3 aqui, como eu vou precisar dividir todo mundo por 3 agora, ó, né? Quando eu achar o volume, eu tenho que voltar aqui, ó, porque ele diz que é 1/3 do volume anterior. Se você coloca esse 3 aqui, ó, já fica legal porque você já mata, safadinho, já remata esse 3 com esse 3. E olha como fica legal, ó. 9 vezes 12 dá 9 vezes 2, 18, com 10 com 108. Aqui tem 2, 4, 2, 4, 6 zeros. Tá vendo? Ó? Isso aqui é o volume em metros, milímetros cúbicos. Agora vamos para cá. Ó. Se eu tiro 3 zeros, 6 zeros, ó, se eu tiro 3 zeros, que é a largura, 3 zeros, que é o comprimento, eu teria 1 metro quadrado aqui. Ó. O que sobra já é o índice pluviométrico. Tá vendo? Ó? A altura é o índice pluviométrico. Isso aqui eu já estou fazendo com 1/3 da capacidade, tudo que o problema exige. Então, 108 milímetros, letra D, é o índice pluviométrico nesse pluviômetro que a galera inventou. Beleza? Então, galera, cilindro. Nós temos que lembrar do recurso do cilindro para achar a área, para embrulhar ele. A quantidade de papel que eu preciso embrulhar, isso nós chamamos de área da superfície, né? Soma as duas bases com a área lateral, dá a área da superfície. E a outra coisa mágica é o volume do cilindro. Para achar o volume do cilindro, a gente faz a área da base, que é π vezes raio ao quadrado, vezes a altura, achou o volume. Muito divertido isso no Enem, tá? Então faça exercício. Cara, não brinca em serviço, não. Vai fazendo exercício. Faz exercício, vai ficar mais fera no negócio e você vai tirar de letra essas paradas no Enem. Isso aí vai cair alguma coisinha no Enem, eu tenho quase certeza. Beleza? Por enquanto é isso. Já já tem cone e esfera, mais outros vídeos para encerrar a parte de geometria espacial. Fiquem com Deus e até a próxima. Pá!